Nós estamos terminando nesta noite a nossa série de mensagens que tem como tema 7 colunas da sabedoria. Ela é baseada em Provérbios capítulo 9, verso de número 1, que diz assim: a sabedoria construiu a sua casa, edificou 7 colunas. Então, durante essas últimas semanas, nós fomos edificando colunas na nossa vida espiritual. Nós vimos algumas mensagens de sabedoria. Primeira mensagem era: coloque a sua casa em ordem. Antes de qualquer coisa lá fora, a nossa casa precisa estar em ordem. Segunda coluna que nós edificamos: decida crescer espiritualmente. Nós temos um chamado de Deus, todos nós, todos vocês que estão assentados neste lugar, não há uma pessoa sequer que não tenha um chamado e não tenha um ministério. Então você tem que decidir crescer espiritualmente. Vimos a terceira mensagem: tema ao Senhor o teu Deus. Vimos a quarta mensagem: ande com pessoas sábias e maduras espiritualmente. Vimos, por exemplo, a história de Davi. Davi decidiu andar com o profeta Samuel. Ele decidiu andar com Jonatas, filho do rei Saul, decidiu andar com o profeta Natã, e Deus o tirou de um pasto e o levou até o trono de Israel. Em compensação, nós vimos que o filho de Salomão, Roboão, ele decidiu andar com pessoas tolas, imaturas e insensatas. Quando ele assumiu o seu governo, ele foi ter conselho de jovens inexperientes, imaturos e que não temiam a Deus. Ele perdeu mais da metade do seu reino. Então, decida andar com pessoas maduras e sábias espiritualmente. Vimos também uma mensagem: tome decisões sábias, porque aquilo que decidimos hoje, as decisões que tomamos hoje, irão impactar diretamente no nosso amanhã. Vimos também, na semana passada, o inimigo da sabedoria, chamado orgulho. E nesta noite nós iremos edificar a nossa 7ª e última coluna para a glória do Senhor. Para isso, eu meditava nessa mensagem e comecei a refletir que vivemos dias de incertezas, vivemos dias difíceis. Basta você ver que há uma incerteza e uma insegurança em todos os ambientes. Há incerteza e insegurança na nossa política nacional. Hoje só se fala da reforma enquanto ela não é votada, o Brasil está paralisado. Nós vivemos crises, nós vivemos instabilidades na política mundial. Você vê a Inglaterra com essa saída ou não do mercado comum europeu. Nós vemos instabilidade na nossa economia, na segurança, na política. E o que nós podemos traduzir como estas instabilidades? Nós podemos dizer que elas são crises, e crises geram medo aos nossos corações. E quando nós falamos sobre isso, basta lermos na Bíblia a história de alguns homens e umas mulheres de Deus. Nós vamos notar algo de muito incomum entre eles. Por exemplo, será que foi por acaso que Abraão, quando recebeu o seu chamado de Deus, que foi: saia da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando ele recebe esse chamado de Deus, ele tem uma incerteza e uma insegurança quanto ao seu futuro. Então ele ouve de Deus dizendo assim, está no telão, Gênesis 15, verso de número 1. Diz: depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão. Será que foi por acaso que, na dúvida de Jacó, quando ele estava vivendo um tempo de fome e escassez na terra de Canaã, agora o seu filho José era governador do Egito, e ele manda um recado para o seu pai: pai, eu sei que a fome está extrema e a escassez aí em Canaã. Venha para o Egito com toda a família e eu cuidarei de vocês. Neste momento de dúvida e incerteza, deixar a sua casa, deixar a sua terra, deixar tudo o que eles tinham conquistado, suas fazendas, ele ouve de Deus a seguinte frase, Gênesis 46, 3: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Será que foi por acaso que Deus falou com Israel, através do profeta Isaías, quando eles estavam no cativeiro babilônico, sem vislumbrar uma esperança do amanhã? Deus diz assim, Isaías 41:10, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, sou o seu Deus. Será
que é por coincidência ou por acaso, que Jesus, no seu sermão profético, ele vai dizer o que aconteceria antes da segunda vinda. Ele vai trazer também uma palavra para acalmar o coração dos seus discípulos. Mateus 24:6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Será que é por acaso que as primeiras palavras de Jesus, depois de ressurreto, quando ele encontra algumas mulheres à porta do seu sepulcro, ele vai dizer assim, Mateus 28:10, então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Será que foi por acaso que João, na ilha de Patmos, velho, ele tem uma visão de Jesus agora ressurreto na sua glória? Jesus vai revelar para João as coisas que são e as que hão de vir, que ainda não aconteceu até os dias de hoje. E será que foi por acaso que Jesus diz assim para João, diante de tamanha revelação? Apocalipse 1:17, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e sou o último. Interessante que nesses relatos nós vemos algo em comum, que não foi por acaso. Nós vemos Deus dizendo a todos esses homens, em dias de incertezas, em dias de dúvidas, não tenham medo. É a palavra que Deus libera para o seu povo, não tenha medo, porque o medo é um dos maiores inimigos do ser humano, e nós vamos falar sobre ele nesta noite. Assim como nós combatemos o orgulho na semana passada, um inimigo fatal contra o ser humano, nós vamos falar sobre este inimigo terrível chamado medo. Assim como vimos também na semana passada, o orgulho está aqui dentro de cada um de nós, o medo também está aqui dentro de nós, por isso que Deus falou a Abraão, Deus falou a Jacó, Deus falou a Israel, Deus falou aos seus discípulos, e Deus fala a mim e a você nessa noite, não tenha medo, porque o sentimento de medo, ele tomou o coração dos nossos primeiros pais no Éden. Gênesis capítulo 3, versos 9 e 10, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Ele disse assim, fiquei com medo. Esse sentimento se repete até os dias de hoje, fiquei com medo. Quem de nós um dia não declarou, fiquei com medo, ou estou com medo? Talvez esse seja o seu sentimento nesta noite. Infelizmente, milhões de pessoas, por não entenderem a promessa de Deus, ainda estão presos e aprisionados nesse sentimento chamado medo. Pergunto para você, do que você tem medo? Porque todos nós temos medos. Aliás, fiz uma pesquisa no Google e vi lá os 7 principais medos de todo ser humano no planeta. E ele é nesta ordem. Primeiro, o maior sentimento de medo de todas as pessoas é medo da morte. E esse aqui é a fila que ninguém quer cortar, quer pular, né? E todo mundo quer ficar lá quietinho. Segundo, medo de falar em público. Terceiro sentimento de medo que acomete as pessoas, medo de altura. Quarto, medo de sangue. Já viu que tem gente que desmaia quando vê sangue, né, doutor? Tem isso, acontece, né? Medo de sangue. Medo de insetos. Eu não vou falar com as irmãs aqui sobre barata, que ninguém vai gritar, né? Tá tudo certo. Em casa, de vez em quando, escuto uns gritos, acho que tem algum ladrão, alguma coisa, é uma barata, tá tudo certo. Sexto lugar, medo de escuro. Sétimo lugar, claustrofobia, medo de lugares fechados. É claro que esta relação, ela está fazendo um comparativo, é uma pesquisa séria, nos maiores temores do ser humano, das pessoas no mundo. Brasileiro como você, eu sei que nós temos mais 2 temores, né? Nós temos mais um, tem gente que tem outro. Esse, por exemplo, é um dos temores de nós brasileiros hoje, Brasília, né? Estou assistindo a série Mecanismo, e aí eu estou com mais medo de Brasília ainda, você nem imagina, né? E tem gente que tem muito medo desse camarada aqui, ó, o japonês da Polícia Federal.
Graças a Deus aqui ninguém tem medo do japonês da Polícia Federal, né? Não, glória a Deus, está todo mundo limpo, né? Glória a Deus, né? Mas deixando a brincadeira, por que que o medo, ele é tão nocivo? Por que que o medo, ele é tão perigoso? Por que que o medo é o inimigo número 1 de nós? Porque, em primeiro lugar, você pode começar a preencher o seu esboço, o medo, ele é limitador. Diga assim, limitador. O medo limita o nosso potencial, o medo limita o teu potencial. Se você prestar atenção, se você prestou atenção, o que Deus está fazendo na família Manancial da Fé, você vai entender. Nós fizemos anteriormente uma série de mensagens que tinha como tema direção divina. 7 semanas, 40 dias recebendo uma direção de Deus, para criarmos nessa terra e sermos abençoados. Finda esta campanha, Deus nos dá uma nova direção, uma campanha que se chama uma série Sabedoria. Por quê? Deus tem uma direção para nós, e Ele agora nos instrui, Ele nos dá sabedoria para trilharmos um caminho de bênção e de vitória. O problema é que o medo pode roubar tudo isso. Você foi capacitado, Deus te deu visão, Deus te direcionou, Deus te capacita, mas se o medo dominar o seu coração, você não vai. Você fica limitado, você não expõe o seu potencial, exatamente como aconteceu com os discípulos. A Bíblia nos diz que logo após a morte e ressurreição de Jesus comissiona os seus discípulos. Qual era a missão dos discípulos? O chamado: ir pelo mundo afora, pregar o evangelho, levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus, curar enfermos, libertar cativos, levar uma palavra de fé, de esperança. E o que aconteceu com os discípulos? Olha o que diz, está no seu esboço, João 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Ou seja, Deus tinha um chamado para eles. Jesus ficou 3 anos e meio discipulando os discípulos. Jesus ficou 3 anos e meio empoderando os discípulos. Para quê? Para que eles fossem para o mundo, para que eles fizessem uma grande obra. Mas agora o medo os fecha. O medo limita o potencial de cada um deles. Agora estão presos em uma casa de portas fechadas. E eu pergunto para você, esta porta foi fechada por dentro ou por fora? Por dentro, porque eles estavam dentro. E assim é o grande perigo do medo. O medo é sempre um auto-aprisionamento. Nós temos potencial, Deus nos dá habilidade, Deus nos dá dom, mas o medo nos aprisiona. Você tem dons, você tem habilidades, você tem chamado, mas quando você pensa em ir, o medo mostra a cara e você recua. E você não vai, você não ousa, você não avança, você não vai adiante. Então o medo, ele é terrível porque ele nos limita. O medo, em segundo lugar, ele é nocivo porque ele é contagioso. Coloque aí no seu esboço, contagioso. Quando Deus dá a lei de guerra a Israel, Ele vai dizer o seguinte, Deuteronômio capítulo 20, verso número 8. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. O que Deus está dizendo? Quem for para a guerra, antes de ir para a guerra, chame o exército e pergunte se alguém está com medo. Se alguém está com medo, manda voltar para casa, porque quem está com medo vai contaminar quem está bem. É exatamente o que aconteceu com Gideão. Deus diz assim: Gideão, você vai pelejar contra os seus inimigos que estão afrontando vocês há tantos anos, estão saqueando vocês. Ele junta um exército, seus soldados, 32 mil soldados, e ele diz assim: quem está com medo, volte para casa. Para a surpresa de Gideão, de 32 mil soldados, 22 mil voltam para casa. Mas é melhor enfrentar um exército de 130 mil soldados, como Gideão iria enfrentar, com 10 mil ou com 300 que ele acabou indo, do que indo com 22 mil medrosos, porque o medroso contagia. É por isso que você tem que tomar cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. Você compartilha os seus sonhos, os seus projetos. Você vai cheio de sonho, de projeto. Você diz assim para alguém: eu vou casar, eu estou com um sonho, eu vou abrir um negócio. O desanimado vai dizer: não vai dar certo. Não casa que esse negócio não é bom. Não abre, está todo mundo fechando. E o medo paralisa. O medo é poderoso, ele infelizmente tem esse poder de nos contagiar e de nos paralisar. Em terceiro lugar, o medo arruína os relacionamentos. Por isso que ele é terrível. Ele arruína relacionamentos.
relacionamentos. Você se lembra da história de Adão? Adão tinha uma comunhão perfeita com Deus. Ele estava no jardim do Éden. A Bíblia diz que na viração do dia o Senhor aparecia todos os dias a Adão, caminhava com Adão, conversava com Adão, tinha intimidade com Adão. Mas olha o que acontece em Gênesis capítulo 3, verso de número 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Diga assim: ele se escondeu. Ele se escondeu por causa do medo. E o medo sempre nos leva a buscar um esconderijo. O medo sempre nos leva a uma mentira. Este foi o caso de Adão. Ele mentiu porque estava com medo. Ele se escondeu porque estava com medo. E quem de nós aqui, quando criança, não mentimos porque tinha medo de apanhar? Quem de nós aqui não mentimos porque tinha medo de sermos corrigidos? Quem de nós aqui não mentimos porque tínhamos medo de ser colocados de castigo? O problema não é na infância, o problema é quando isso cresce conosco, e o camarada aprendeu a mentir porque ele está com medo, ele mente, ele se esconde, e ele cresce com esse sentimento do medo, e agora quando grande, adulto, no seu trabalho, ele mente por medo de ser demitido, medo de ser mandado embora, medo de ser reprovado, e ele mente. E ele mente no casamento, e o medo rói relacionamentos, porque a relação de todo mundo é a base de confiança, e quando a confiança ela é quebrada, o relacionamento é quebrado. Então o cônjuge que mente para o outro por causa do medo, quando a mentira vem à tona, a confiança acaba. Pais, filhos, quando mentem para os seus pais, quando a mentira vem à tona, a confiança ela é quebrada. Por isso que o medo ele é nocivo, por isso que o medo ele é perigoso. O medo, em quarto lugar, ele atrai o que é negativo, ele é perigosíssimo. Olha a declaração de Jó, capítulo 3, verso de número 25. O que temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Jó está dizendo o quê? Você conhece a história de Jó. Jó perdeu tudo, diga assim: perdeu tudo. Jó perdeu absolutamente tudo. E o que ele está dizendo? Eu um dia tinha medo de perder tudo. Um dia eu tive medo de perder tudo. Mahatma Gandhi diz o seguinte: o que pensais, passais a ser. Ou seja, isso aqui não é misticismo, mas é que passamos a viver da maneira que nos levam a viver aquilo que tememos. Por exemplo, tem gente aqui que um dia ele olhou para o comportamento do seu pai, que ele foi crescendo, e ele disse assim: eu nunca vou ser que nem meu pai. Eu nunca vou ser frio como meu pai. Eu nunca vou ser agressivo como meu pai. Eu nunca vou ser violento como meu pai. Eu vou ser diferente quando crescer. E o que aconteceu com essa pessoa algumas vezes? Essa pessoa foi tão marcada negativamente nas suas experiências, na sua vida, que aquilo que ele temia: não, eu não quero ser como meu pai, eu vou ser diferente do meu pai quando eu crescer. Mas ele foi tão impactado negativamente que quando ele cresce, ele se dá conta, ele está igual ao pai. Ele está frio, ele está agressivo, ele está distante. É como algumas mulheres que olham para os casamentos da sua mãe e dizem assim: eu nunca quero um casamento como o da minha mãe, porque eu vi minha mãe sofrer, eu vi minha mãe chorar, eu vi minha mãe ficar triste a vida inteira. Eu não quero um casamento como esse, que eu chegava em casa era só brigas, a casa era um inferno. Eu não quero isso para a minha vida. E de repente a vida vai crescendo, ela foi tão marcada, impactada por isso, que quando ela se dá conta, está agindo da mesma maneira. Seu casamento está um inferno, a sua casa está um inferno, e assim, com enfermidades também. Alguém tem tanto medo de um dia ter uma enfermidade, de repente ela se dá conta, está com aquela enfermidade. É assim, gente, olha, meu avô morreu de tal doença, meu pai morreu de tal doença, ele fica tão, e aí está com medo, de repente acaba sendo acometido pela mesma doença. Por isso que o medo ele é terrível. E o medo, ele tem alguns níveis que não nos afetam tanto, mas todos nós temos medo. Quer ver só? Nós temos medo. Será que alguém diz assim: será que eu vou ter dinheiro para viajar nessas férias? Será que o tanque de gasolina vai conseguir chegar até o próximo posto? São medos corriqueiros, mas existem medos profundos. Existem medos que são esses que nos levam a contagiar, esses medos que nos levam a esconder, esses medos que nos arruinam os nossos relacionamentos. E quais são eles? Por exemplo, você pode também anotar o medo do futuro.
O medo do futuro paralisa, o medo do futuro nos limita, o medo do futuro contagia. Uma pesquisa diz que 40% dos nossos temores, eles vêm de acordo com o futuro. Pessoas têm medo do amanhã. Será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel do mês que vem? Como será um novo tempo numa nova cidade, uma nova expectativa? E o medo, é o medo do amanhã. Outro medo que nós sofremos é o medo da solidão. Olha o que diz o salmista Davi, Salmo 27:10: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Medo de ficar só, medo do cônjuge ir embora, medo na velhice de ficar sozinho, dos filhos abandonarem, a família abandonarem. É o medo da rejeição. Salmo 69:20: a zombaria partiu meu coração, estou em desespero, supliquei por socorro, nada recebi por consoladores e a ninguém encontrei. Medo da rejeição é perigoso, por isso que o divórcio ele é tão doloroso, porque o divórcio nada mais é do que a rejeição de um dos cônjuges, e nós temos muito medo da rejeição na escola, de sermos rejeitados pelos novos coleguinhas de turma, crescemos, medo de namoro, ser rejeitado por uma pessoa, medo de ser rejeitado num casamento, medo de ser rejeitado num trabalho, e o medo, ele é muito perigoso, esse medo da rejeição. Quem nunca já se sentiu rejeitado? Quando alguém chega e alguém já foi medido da ponta dos pés da cabeça, entra num lugar, alguém te olha assim, medindo inteiro. Já foi? Você já foi medido? Já, né? Você entra num lugar, tu olha assim, tipo assim, o que você está fazendo aqui? Quem é você? Aí não dá vontade de sumir. Você se sente rejeitado, não é? E por que o medo da rejeição ele é tão perigoso? Ele é muito perigoso porque alguns, nesse sentimento da rejeição, do medo da rejeição, eles fazem de tudo para serem aceitos. E este é um grande problema. Nós queremos ser aceitos por pessoas, por comunidades, e aí nós fazemos aquilo que normalmente não fazemos, ou então agimos como não agiríamos. Por isso que nós vemos pessoas, crianças, jovens se envolvendo com drogas, pela necessidade de aceitação. Então este é muito perigoso. Há o medo também do fracasso. Vivemos em uma sociedade que valoriza excessivamente o sucesso. Olha o que o Salmo 13, verso 4 diz, que profundo: os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Quem nunca teve esse medo? De não dar bem, de não ser bem sucedido, e agora todo mundo ficar celebrando a nossa derrota. Não somos acometidos por esse medo? Claro que somos. E aí nós precisamos vencer. E então como vencer o medo? E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Em primeiro lugar, confie na palavra de Deus. Diga assim: eu confio na palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, não se engane, medo todos nós temos. A questão é, nós precisamos superar o medo. Ele nos limita, ele nos paralisa. Como vencer o medo? Confiando na palavra de Deus. Deus disse a Abraão quando estava com medo, não tenha medo. Deus disse a Jacó quando estava com medo, não tenha medo. Deus disse a Israel, não tenha medo. Deus disse aos discípulos, não tenha medo. Deus disse para mim, né, para você nessa noite, não tenha medo. Medo era uma questão, não ter medo é uma questão de confiança na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra não temas, não tenha medo, aparece na Bíblia por 366 vezes, para que a cada dia do ano você tenha uma palavra, não tenha medo, porque Deus sabe que nós temos medos, Deus sabe que nós temos temores. Para cada dia do ano, inclusive o ano bissexto, tem uma palavra para você, não tenha medo. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, não tenha medo. É uma promessa que Deus está fazendo para você, não tenha medo. Deus disse a Abraão, não tenha medo, e ele então se agarrou na promessa. Olha o que diz Salmo 119, verso 116: sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Vamos ver juntos essa parte A? Sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Sabe o que o salmista está dizendo? Se eu tiver uma promessa de Deus, eu vou me agarrar nela, ela vai me sustentar e eu vou viver nela. E sabe qual é a palavra que Deus tem de promessa para a tua vida hoje? Não tenha medo. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de ir, não tenha medo do futuro dos seus filhos. Se agarre nessa promessa e viva nela e não tenha medo. É o que fez Abraão.
Abraão, Deus diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele está com medo. Deus apareceu, como vimos, e disse assim: não tenha medo. E ele se agarra numa promessa e ele começa a caminhar. E os anos vão se passando e ele vai caminhando. Teve dias que Abraão tentou jogar a toalha. Gênesis capítulo 15, ele disse assim: Deus, o Senhor não vai me dar filho, que o Senhor prometeu. Ele se recorda então da promessa, ele se agarra na promessa e ele continua caminhando, porque ele vive debaixo de uma promessa. E a promessa de Deus para você hoje é: não tenha medo. José recebe uma promessa de Deus: você vai ser maior que os seus irmãos, você vai ser mais ilustre na sua família. E agora então ele é jogado no fundo do poço, ele é preso na prisão. E você acha que teve dias que ele não quis jogar a toalha? Teve. E o que fez ele aguentar firme até subir a rampa da glória, da sua vitória? É porque ele tinha uma promessa de Deus, ele se agarrou a uma promessa de Deus e ele caminhou. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo, Deus está com você. Sabe como que você vence o medo? Em segundo lugar, acredite no poder de Deus. Salmo 56, verso 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. É lindo demais, é forte demais. Eu convido você a levantar a sua mão e declarar comigo: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Olha a declaração do salmista. Vamos aplaudir ao Senhor. Olha a declaração do salmista: mas quando eu tiver medo, sabe o que ele está dizendo? Eu terei medo, porque o medo faz parte da nossa vida, o medo está aqui dentro de nós. E o que ele está dizendo? Quando o medo do fracasso mostrar a cara para mim, quando o medo da rejeição me afrontar, quando o medo do abandono chegar, eu confiarei em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você vai vencer o medo quando você acreditar no poder de Deus, e você vai confiar no Senhor. Isto é fé. A diferença entre medo e fé está aonde? É que o medo, ele sempre espera o pior de todas as coisas, enquanto que a fé sempre espera o melhor de todas as coisas. Por isso que ele vai dizer: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Diga assim: no Senhor. Quando você estiver com medo, você não vai confiar em partido político, não vai confiar no presidente, você não vai confiar em teoria, você não vai confiar na igreja, você não vai confiar em pastor, você vai confiar no Senhor e você estará seguro em nome de Jesus. Por que que eu posso acreditar em Deus? Porque Ele está com você. Salmo 118 está no telão, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei. Vamos dizer juntos? O Senhor está comigo, não temerei. Não, mas vamos dizer com fé, vai. O Senhor está comigo, não temerei. Sabe por que você não vai temer? Porque você sabe que Deus está com você. Ele está com você, independente de crise, independente de situações, Deus está com você. O Brasil está em crise, o mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo e nós não temos medo. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Deus está com você hoje, Deus estará com você amanhã. Ele vai para o seu trabalho com você, Ele vai para a escola com você, aonde quer que for, Ele vai com você. Se você tiver que ir numa audiência, Deus entra com você. Se você tiver que entrar numa sala de cirurgia, Deus entra com você. Ele é Emanuel, Deus presente. Meu irmão, minha irmã, você pode estar vivendo o pior tempo da sua vida, você pode estar vivendo um tempo de provas, mas eu tenho uma boa palavra para você: Deus está com você. Davi diz, Salmo 26, 4: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Não sabe o que ele está dizendo? Ainda que eu passe pelo vale da morte, Deus está comigo e eu não vou temer. Amém? Você não precisa temer, porque Deus está com você. Por que você pode acreditar no poder de Deus? Porque Ele está com você. Você pode acreditar no poder de Deus porque Ele vai te fortalecer. Salmo 27, 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação.
De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Olha o que Deus está dizendo. Meu irmão, não tem nada que pode me dar medo. Por quê? Porque Deus está comigo. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o que está dizendo? Vai ter dias que nós vamos querer desistir. Haverá dias em que iremos querer jogar a toalha. Vai ter dia que nós vamos querer falar, chega. Mas sabe o que ele está dizendo, salmista? Nessa hora eu vou me apegar a Deus. Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Você só pode vencer o medo, preste muita atenção. Você só pode vencer o medo pelo poder de Deus. Diga assim, pelo poder de Deus. Sabe por quê? Porque o medo, ele é um espírito. Por isso que você só pode vencê-lo no poder de Deus. Talvez você esteja hoje aqui com a sua vida paralisada, você não arrisca, você não vai em algo novo na sua vida profissional, você tem medo de abrir um negócio porque um dia você fracassou, você tem medo de aceitar uma promoção por causa da responsabilidade, você tem medo de entrar num novo relacionamento, você diz, eu já fui ferido, eu não quero mais, mas isso é maligno. Olha o que diz a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso de número 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, diga assim, espírito de temor, diga assim, espírito de medo. O que Paulo está dizendo é que o medo é um espírito, sim ou não? Está escrito aí, Deus não nos deu espírito de medo, se não é de Deus é do diabo, então ele é um espírito, e ele precisa ser confrontado como um espírito maligno. Como que eu venço o medo? Tendo Jesus na minha vida. Como que eu venço o medo? Eu venço o medo expulsando as obras do diabo, expulsando o maligno. Por isso que a primeira carta de João, capítulo 3, verso de número 8, diz assim, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, meu irmão, minha irmã, que o espírito de medo não tenha lugar no seu coração, porque não é de Deus, e que ele caia por terra em nome de Jesus, amém? Terceiro lugar, aceite o amor de Deus por você. 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vamos dizer juntos? No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Parte B, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Preste atenção no que eu vou dizer a partir de agora. O contrário do medo é o amor. Amor e medo não podem compartilhar o mesmo espaço nos nossos corações. Quando o medo entra, o amor sai pela outra porta. Eu li por muitas vezes esse verso, e confesso para vocês que por muitos anos eu não entendi, porque nós temos medos, eu tenho medo, tenho os meus temores, e quando fui ver como vencê-los, eu vi que uma das maneiras é orando e expulsando, mas uma outra maneira de vencer o medo é através do amor, é o que o texto está dizendo, que o amor expulsa fora o medo. Eu li uma matéria essa semana, que caiu a minha ficha e eu tive completo entendimento sobre esse versículo. E aí, quando eu fui pesquisar essa matéria, ela me levou a uma outra matéria de um fato que aconteceu em 2016, que também me ajudou a entender muito forte o que ele está dizendo. O primeiro fato aconteceu em 2016, em julho de 2016, lá em Aspen, no Colorado. Uma mãe, ela estava na cozinha, ela estava arrumando a sua casa, ela tinha 2 filhos, ela tem 2 filhos, fato verídico, está na internet. E de repente, o seu filho de 5 anos estava brincando com outro filho no quintal. E a mãe, na casa, na cozinha, arrumando as coisas, seus afazeres, ela começou a escutar os gritos desesperados do seu filho mais novo de 5 anos. O menino gritava, e pai e mãe sabe quando é um grito de desespero. Aquela mãe, ela corre para o quintal, e quando ela chega no quintal, ela vai ver, ela olha, um leão da montanha,
estava sobre o seu filho, estava com a boca aberta e a cabeça do menino dentro da boca de um leão como esse que está no telão, um leão da montanha, exatamente como este leão. Aquela mãe, desesperada, quando vê aquele animal grande, violento, em cima do seu filho, ela vê a cabeça do seu menino dentro da boca do leão. Aquela mãe, ela corre, ela voa em cima do leão, ela enfia a mão dentro da boca do leão, ela abre a boca do leão, ela espanca o leão, e o leão foge. Também com uma mulher que nem essa, né? Só Jesus na causa, né? Não é verdade? E ela expulsa o leão vai embora. Esse menino vai para o hospital, e no hospital ele não teve ferimento nenhum, apenas alguns arranhões, o menino estava perfeito. O que leva uma mãe a enfiar a mão dentro da boca de um leão? Nós não passamos nem perto da jaula no zoológico. Essa mulher, ela avança no leão, ela enfia a mão dentro da boca do leão e ela tira o seu filho. Na terça-feira passada, dia 4 de junho agora, 4 de junho de 2019, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, essa menina que está também a foto dela, ela teve a sua perna amputada, alguns dedos da mão amputado, e o relato diz o seguinte na matéria: Paige Winter, 17 anos, passava o dia com sua família na praia de Fort Macon, na costa central da Carolina do Norte, quando foi atacada pelo tubarão. Ela perdeu alguns dedos e precisou amputar a perna esquerda do joelho para baixo, segundo informou a família. A notícia diz assim: de acordo com a família, o pai deu 5 socos no animal para que soltasse a menina. O que leva uma mulher enfiar a mão dentro da boca de um leão selvagem? O amor. O que leva um pai esmurrar um tubarão violento e feroz até que a sua filha se soltasse? O amor. O que leva uma mulher, uma mãe, subir no morro, enfrentar o traficante e dizer assim para ele: nunca mais se meta com o meu filho? O amor. O que faz um homem enfrentar um bandido violento, armado, que invade a sua casa para proteger a sua família? O amor. E eu pergunto para você: qual sentimento você expressa no dia da luta? Qual sentimento você expressa no dia da dificuldade? Medo ou amor? Preste atenção em mim. O medo ele é maligno e ele precisa ser vencido. Por quê? O medo me leva a pensar somente em mim. Quando eu tenho medo do Márcio fracassar. E se eu fracassar? O que vão falar de mim? Como eu serei rejeitado? Será que as pessoas vão me abandonar? Será que as pessoas vão me rejeitar? Eu estou pensando em mim, e isso é o medo. O amor é diferente, ele tira os olhos de mim e faz eu olhar para quem eu amo. E aí, quando isso acontece, o medo cai por terra na minha vida. Quando eu vou fazer algo, eu vou empreender algo difícil, algo desafiador na minha vida, que eu tenha que empreender algo, o medo vai mostrar a cara para mim: Márcio, se você fracassar, Márcio, se você for rejeitado,
Márcio, se as pessoas não forem com você, Márcio, se as pessoas zombarem de você, e se der errado, você tiver que voltar atrás, e o medo vai mostrar a cara para mim. Aí eu olho para quem eu amo, meus filhos, eu olho para minha esposa, eu olho para minha casa, eu digo, eles dependem disso. Eu tiro o foco do medo e eu caminho, eu avanço, eu vou adiante. O medo não me para, o medo não me detém, o medo não me limita. Esta igreja é uma igreja vitoriosa, sabe por quê? Porque o medo não nos limita. Sabe por quê? Porque quando vem desafios para nós, o medo mostra a sua cara para nós, não vai dar certo, você vai ser envergonhado, você não vai além, você vai passar dificuldades. E se as pessoas não te abandonarem, e se as pessoas não forem com você, Márcio, e se eu começar a olhar para o medo, aí eu olho para o amor de Deus sobre a minha vida, eu olho para o meu amor em relação a Deus, eu digo, eu não estou nem aí se fracassarmos, eu não estou nem aí se falharmos, eu não estou nem aí se nos abandonarmos. Por quê? Porque eu amo a Jesus e eu vou pagar o preço que for, e nós vamos adiante, e nós vamos andar de glória em glória, e nós vamos andar de vitória em vitória. Isso é. E o amor lança fora o medo. E o amor lança fora o medo. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, não tenha medo. Deus está com você, Deus vai te sustentar, Deus vai te abençoar, e que você receba o amor de Deus. O amor de Deus vai lançar fora todo medo, em nome de Jesus. O medo não tem lugar no meu coração, não tem lugar no seu coração, não tem lugar nessa igreja, porque nós fomos aperfeiçoados no amor de Jesus Cristo, amém? Se acredita nisso, coloque de pé em nome de Jesus.